Os sacerdotes e todos os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Verso 8. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto, porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló essa casa e essa cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Olha só como Jeremias foi recebido. Jeremias ouviu a voz de Deus, Jeremias criou coragem para dar uma mensagem impopular, foi no templo, e quando ele chegou lá, deu a mensagem, disse que os sacerdotes e profetas ouviram, mas quando ele terminou de falar, eles lançaram mão dele e o prenderam, dizendo: você vai morrer, você vai morrer. Por que eu vou morrer? Porque você trouxe essa mensagem do Senhor. Imagina você ser preso por sacerdotes, por profetas, por aqueles que teriam que, teoricamente, sustentar a sua mensagem, aqueles que teriam que ouvir a tua mensagem e ajudar você a levar ela adiante, mas pelo contrário, a religião ela estava tão deturpada, e aqui a gente mostra um pouco da indignação de Deus e por que Deus deu esse chacoalhão no povo, que os próprios profetas e os próprios sacerdotes prenderam e falaram que ele seria morto. E o curioso é que no verso 9, qual o motivo dele ser morto? Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo, e aí falaram que ele profetizou. Ou seja, você vai morrer, porque você está falando em nome do Senhor. Você está dando um recado em nome do Senhor, mas que não é o que a gente quer ouvir. Então, não vamos calar sua voz. E aí na continuação da história, no verso 10, diz que eles levaram tudo isso aos príncipes. Eles não tinham autoridade para decidir se alguém viveria ou morreria, então eles levaram os príncipes, foram na casa do rei, ficaram na porta da casa do Senhor, ali perto da casa do rei. No verso 11 diz que eles disseram aos príncipes do povo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com os vossos próprios ouvidos. E aí na sequência a gente tem a terceira parte dessa mensagem, que é o recado de Jeremias, a defesa de Jeremias. Olha só o que Jeremias diz. Falou-lhe Jeremias a todos os príncipes de todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra essa cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós. Jeremias, você vê o amor que Jeremias tinha por aquele povo. Mesmo preso, mesmo diante de um julgamento, ele podia ali usar para se defender, falar o que ele quisesse, mas ele aproveitou essa fala para poder dizer: olha, Deus me enviou para fazer essa profecia, e agora peço que vocês ajustem os caminhos de vocês, que vocês corrijam as ações de vocês, e que vocês escutem a voz de Deus, e que vocês se arrependam, para que o mal não aconteça com vocês. Aqui eu percebo um pouco da paixão de Jeremias, da paixão que ele tinha por aquele povo e por aquela mensagem. Mesmo sendo preso por aquele povo, mesmo sendo levado à morte por aquele povo, ele ainda defende e dá ali o recado dele para o povo. Sabe, irmãos, aqui tem um detalhe muito grande sobre qual deve ser a nossa postura diante dos recados que Deus dá para nós. E o centro da mensagem nessa noite é refletir um pouquinho sobre quando Deus fala com a gente, o que Deus fala conosco e como eu devo levar isso adiante. Sabe, irmãos, quando a gente fala a alguém, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter amor por essa pessoa, ter uma consideração, é olhar o nosso sentimento. O que está por trás dessa mensagem que eu quero falar? Qual é o meu sentimento? Eu não sei se você já presenciou isso, mas eu já vi várias pessoas dando recados legítimos, mas feito com as motivações erradas. E aí você pode até mandar uma mensagem certa, mas essa mensagem ela não vai acompanhada de poder, ela vai vazia, porque lá no seu coração você está fazendo isso pelo motivo errado. Por isso, quando a gente ouvir um recado de Deus para nós, quando a gente se sentir impressionado a falar algo para alguém, quando você quiser dar um conselho, quando você quiser ajudar alguém a melhorar, antes de mais nada, esquadrinhe o seu coração e veja se você está com um sincero amor por aquela pessoa. E só diga se você estiver com amor no coração por aquela pessoa. E se você não tiver, peça para Deus que ajude esse amor a nascer no seu coração. Deus ele usou pessoas como Jeremias porque eles tinham amor pelo povo. E a gente vê esse amor
levado às últimas consequências, a ponto de Jeremias estar preso diante da morte. Ele ainda lá na morte, ele ainda dá uma última tentada ali, uma última tentativa de fazer o povo ouvir a voz e converter dos seus maus caminhos. E aí chegamos no verso 14, que para mim é o ponto central desse texto, e talvez a maior lição que tenha desse texto para nós hoje. Jeremias diz assim: quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim o que for bom e reto segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre essa cidade e sobre os seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vós outros, para me ouvirdes dizer-lhes estas palavras. Gente, esses dois versículos aqui, eles chamam muito a minha atenção. Olha só o que Jeremias estava falando aqui. Jeremias foi preso e aí ele fala: olha, escutem a palavra do Senhor, se arrependam, abram o coração de vocês, tal. E aí ele dá só uma pincelada e fala: olha, quanto a mim, eu estou nas mãos de vocês. Façam de mim o que parecer bom para vocês, segundo o que vocês acharem melhor. Mas saibam, porém, com certeza que se vocês me matarem, vocês vão trazer sangue inocente sobre vocês, sobre essa cidade, sobre esses moradores, porque eu vim aqui trazer um recado do Senhor. Irmãos, até quando Jeremias se defende, ele se defende mais preocupado com o povo do que com ele. Percebeu isso aqui no texto? Ele fala: olha, podem me matar, faz o que vocês quiserem comigo, só que se vocês me matarem, vocês vão estar derramando um sangue inocente e aí não vai dar certo para vocês. Então pensa bem, não me mata não. Imagina, se eu estivesse no lugar de Jeremias, eu ia falar: olha, não me mata, olha, eu sou servo de Deus, não estou fazendo nada errado, ia me defender. Mas lá diante daquela situação, Jeremias pensou ainda no povo, falou: olha, faz o que vocês quiserem, mas se vocês me matar, vocês vão ter problema, porque eu vim em nome do Senhor. Imagina só o amor que Jeremias tinha por aquelas pessoas. Jeremias, um outro ponto desse verso que me chama a atenção é que ele não estava preocupado com a própria vida, não estava preocupado com a reputação, não estava preocupado com o que ia acontecer com ele. Ele estava preocupado em passar a mensagem e alcançar aquele povo que ele tinha que alcançar. Sabe, irmãos, aqui esse texto ele me pegou nesse verso 14 e verso 15, porque eu percebo na minha vida diariamente, eu preocupado com tantas coisas que são para mim, sabe? Tantas coisas são para mim. E às vezes até questões para os outros, mas que no fundo é para mim. Você já percebeu isso? Preocupado com o futuro, preocupado com situações, dedicado em atividades, só que se a gente para e olha, grande parte delas no fim não são para abençoar outros, no fim são para abençoar nós mesmos.